Vamos começar por falar de anistia, né? Essa palavra que ganhou essa conotação nova nesses tempos. Vai bem, você sabe que às vezes parece que eu estou assim num filme ruim, né? Não, é verdade, porque a lei de anistia é de 79. Nós começamos, os brasileiros que queriam democracia, nós começamos a lutar pela anistia muito antes. A anistia começou a ser um tema presente na vida política brasileira, ainda no regime ditatorial, né? Muito antes, ainda na vigência do AI-5. O AI-5 vigorou por 10 anos, que foi o ato institucional que, enfim, instituiu a ditadura absoluta no país. A lei de anistia é de 79, um ano depois do fim do AI-5. Mas ela começou a ser debatida antes. E se debatia anistia porque se pensava, evidentemente, no fim do regime militar, né? Então você vê, a lei da anistia foi nos 15 anos do regime militar, mas que perdurou esse regime até 85, com eleição direta só em 89. Foi longo o processo. E a anistia foi para marcar essa transição, né? E aqueles que lutaram pela anistia, evidentemente eu não estava entre os que lutavam para ter anistia para torturador, né? Não queria anistia para torturador. Até porque o Estado brasileiro não podia ser torturador, mesmo o Estado ditatorial, né? Não tinha nenhuma lei que autorizasse tortura. É bom que fique claro isso. Os torturadores eram marginais, inclusive segundo o Estado ditatorial. E aí eu vejo hoje a conversa de anistia. Anistia para quem? Para quem tentou dar um golpe de Estado, para quem tentou derrubar um presidente eleito, primeiro, depois empossado, e antes disso, para quem tentou impedir a realização até das eleições. Então, é claro que quando eu vejo isso, eu digo, meu Deus do céu, estão usando anistia para isso? Né? Anistia, a origem da palavra, que é a mesma de amnésia, né? Inclusive em inglês, anistia é esquecimento. É esquecimento para efeitos penais, porque você está buscando uma transição política. Mas nós não estamos saindo de uma ditadura indo para a democracia. Não, nós estamos falando de gente que tentou pôr fim à democracia. É diferente. O sentido dessa palavra é muito mal aplicado, porque isso não é anistia, isso é impunidade o que se quer. Né? Que a democracia nós já tínhamos. Lá atrás se tratava de construir a democracia. Né? Agora não, se tratava, esses criminosos, de destruir a democracia. Mas, de qualquer modo, o debate está aí. O que a gente tem? Vai lá. Deputados da oposição se reuniram hoje com o presidente da Câmara, Hugo Motta, em mais um esforço para avançar no projeto da anistia. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e o primeiro vice-presidente da Câmara, Altineu Cortes, tentaram convencer Motta a colocar em discussão o pedido de urgência o mais rapidamente possível. Segundo eles, o presidente não deu prazo para tomar uma decisão. De acordo com aliados, Hugo Motta sugeriu a criação de uma comissão especial. No entanto, a ideia não agradou os bolsonaristas, que cobram celeridade. E aí está dizendo, não, a gente não aceita, diz o Sóstenes, a gente não aceita que se crie uma comissão especial, a gente quer que isso seja votado, e se trata de um investimento, evidentemente, no confronto com o Supremo Tribunal Federal, até porque o texto de anistia até quem não foi condenado ainda. Não é? O que é uma barbaridade. Quer dizer, é uma aberração, nunca se viu isso. Né? Mesmo
Se você pegar o projeto de anistia lá atrás, de 79, isso não tinha. Tem um período alargado de anistia, mesmo a de 79, né, para trás. Não para frente. Não para crimes que, na prática, talvez ainda sejam cometidos. E é evidente que se esse troço for votado e passar, não vai prosperar. Porque não tem como o Supremo aceitar. Agora, nós temos um grupo político no Brasil que pretende investir no confronto. Né? No confronto, insista-se com quem tentou dar golpe de Estado e com quem terminou, quer dizer, o ponto de conclusão daquele processo todo, que foi mais claramente desenvolvido ao longo de 2022, que resultou no 8 de janeiro, naquela barbaridade do 8 de janeiro. Tentar normalizar isso, tentar considerar isso aceitável, né? Então tudo bem, né? É uma chincalha ao próprio processo democrático, né? E aí eles estão falando de obstrução, vamos lá. Antes da reunião com Hugo Mota, integrantes da oposição se encontraram com Jair Bolsonaro na casa do líder da oposição na Câmara, Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, em Brasília. Na reunião, eles definiram a estratégia para pressionar Hugo Mota: obstrução em todas as votações nas comissões e também no plenário. Amanhã, os parlamentares farão uma coletiva de imprensa com familiares de presos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, na tentativa de ganhar apoio de deputados indecisos. Olha aqui. O parlamento está escolhendo, esses setores estão escolhendo um caminho muito ruim. Agora, isso tem, né? Isso tem história. Isso tem projeto político. Isso tem uma leitura da realidade. Isso não é pacificação. Isso é a continuidade do caminho do confronto. Né? E vocês têm aí, acho que já mandaram para vocês, o ramagem recurso ao plenário. Sim. Vamos lá. O líder do PL na Câmara, deputado federal Sóstenes Cavalcante, afirmou que entrará com um pedido para suspensão da ação penal movida contra Alexandre Ramagem por golpe de Estado. A possibilidade está prevista na Constituição Federal. No caso do parlamentar, o andamento do processo judicial pode ser interrompido. Ontem, o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin, enviou uma notificação ao presidente da Câmara, Hugo Mota, sobre o resultado do julgamento da denúncia. No ofício, Zanin escreve que a comunicação oficial é feita para os fins do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal. Esse parágrafo do texto constitucional determina que, recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Pode sustar o andamento da ação? Pode. Existe essa possibilidade. É corriqueiro? Não. A Câmara faz isso? Não. De novo, se trata de dizer: esse Supremo que está aí, nós não respeitamos. E eu lamento muito que em vários setores, inclusive coleguinhas, né, jornalistas, colunistas, porque acho equivocado, cada um faça o que bem entender do seu pensamento, da sua biografia, ou o que nome tenha. Né?
Eu lamento muito que aquilo que é saudado no mundo democrático todo como uma grande conquista do Supremo, que foi a preservação da democracia e a punição dos golpistas, e a punição daqueles que querem destruir a democracia, eu já falei que saiu um artigo na Foreign Policy importante dizendo: o Supremo Tribunal do Brasil, né, uma das revistas de política mais importantes do mundo, o Supremo Tribunal do Brasil conseguiu contornar o golpismo, aquilo que os Estados Unidos não conseguiram e não têm conseguido. Né? Agora, aqui se diz, quem mandou o Supremo exagerar? Primeiro, já vimos as contas, não há exagero nenhum. Nós já vimos o número de pessoas processadas, aquelas ligadas ao 8 de janeiro, nós já vimos. A larga maioria, mais de 70%, com pena inferior a 3 anos, incluindo os que fizeram acordo judicial, que só vão ali prestar um serviço ou outro, alguma coisa, nem serviço. Não, vou ficar fora da internet um tempo, fez acordo. É uma minoria que tem penas altas. Né? Evidentemente, isso tudo não está sendo feito para elas. Isso é mentira. Isso é mentira. Agora, aqueles, inclusive na imprensa, que estão flertando com essa bagunça, com esse baguncismo, estão achando que esse tipo de coisa corrige o passado. Esse tipo de coisa não corrige o passado. Voglio bene, covre. Esse tipo de coisa pauta o futuro. Que futuro? Da desordem. Do desrespeito à decisão judicial. Da insegurança jurídica. Porque aí então, esses setores do Congresso, que já cuidam, né? já cuidam do orçamento que não é deles, sem a responsabilidade de governar, porque eles não têm. Até o Tarcísio reconhece isso. Embora ele esteja montando palanque para isso que se chama anistia. O que se quer aí é anular o Supremo, uma pretensão que o Bolsonaro tinha ainda candidato em 2018, vocalizada por seu filho. O risco é gigantesco. Risco para o país. Mas aí vai ser melhor para o Brasil, porque o Brasil vai ficar em paz, aí os investimentos vão voltar. Não, e se o Congresso der na telha, não quero isso, não quero aquilo. O que se faz, na prática, é desmoralizar o Poder Judiciário. Depois dos serviços prestados. Durante a Covid, ou a tragédia no Brasil teria sido muito abismalmente, se me permitem, maior do que os quase 700 mil mortos. E agora no curso da tentativa golpista. Não é? Mas a popularidade do Bolsonaro está praticamente empatada com a do Lula, até um pouco maior. E daí? E daí? O Lula vencia a eleição em 2018. Eu critiquei a condenação, porque não tinha prova, e eu demonstrei que não tinha, e desafiei a que demonstrassem que tinha, mas eu não preguei em nenhum momento, ignore-se o judiciário. Alguém me viu escrever isso? Embora eu fosse crítico de alguns votos ali. E tanto eu estava certo que depois foi anulado. Mas simplesmente ignorar o judiciário, atropelar o judiciário? Por quê? Porque um dos nosso deputado, né, tá ali, ele... Veja, são os fatos, vão ler a denúncia da Procuradoria-Geral da República.
o que o senhor Ramagem disse sobre funcionários que cumprissem ordens que o governo considerasse legal. É absurdo, né? Mas, enfim. E como absurdo pouco é bobagem, aí então eles resolveram criar eles querem agora requerimento de uma subcomissão. Vamos lá. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou um requerimento para a criação de uma subcomissão que pretende investigar supostas violações de direitos humanos contra presos pelo 8 de janeiro de 2023. Esse foi o único requerimento aprovado pela comissão com o aval do PL, que vem prometendo obstrução da pauta de sessões até que o projeto de lei da anistia aos presos seja colocado em votação. Muito bem. Vocês estão aí já com o Hugo Mota, a anistia? Sim. A retranca que acabou de chegar aí? O presidente da Câmara, Hugo Mota, falou, vamos ver, né? A pressão é grande, me parece que está a dizer coisa sensata, vamos ver o que acontece na prática. Porque qualquer um que tenha responsabilidade com o futuro, não pode tornar o Congresso e o país refém de um grupo. Refém de um grupo. Porque eu vou falar de novo uma frase que saiu bem redonda, olha bem. Qual? A anistia não diz respeito ao passado, ela pauta o futuro. Sim. Assim como a de 79, hein? Ela pautava o futuro. Nós queremos caminhar para a democracia. Porque se a gente for olhar tudo que foi feito, bom, aí fica complicado. Aqui, eles estão querendo anistia que paute o futuro. E a anistia que pauta o futuro aqui é impunidade. Não é construção da democracia. O que foi que o Hugo Mota falou? Vamos lá. O presidente da Câmara dos Deputados abriu a ordem do dia nesta terça, mesmo em meio às ameaças de obstrução do PL para as votações. Em discurso, Mota disse que é momento de equilíbrio e é necessário ter responsabilidade com o povo, independentemente de posições políticas. Ele disse o seguinte: não é hora de seguirmos ninguém, mas de agirmos com desprendimento político, sem mesquinhez, agirmos com altivez, mas sem falsos heroísmos. É hora de equilíbrio e pragmatismo e buscarmos acertar e não nos desviarmos para o erro fácil. O povo espera de nós responsabilidade e lealdade, afirmou Mota. Isso, responsabilidade e lealdade, inclusive à Constituição, né? E à democracia.